meu nome é Ana Luísa. Oi, meu nome é Luciene. Oi, meu nome é Yara e esse é o Leva para Terapia, um podcast onde você encontra assuntos cotidianos sobre a visão de 3 psicólogas. E o tema de hoje é a dificuldade em ser mulher. Como está difícil ser mulher? Como sempre foi ser mulher, né? Difícil ser mulher. E aí, meninas? Essa semana ainda mais, né? Parece que cada semana piora, na verdade. Cada semana é uma coisa pior. A hora que a gente acha assim, que a gente já conseguiu ver barbaridades, né? Já viu de tudo, vem alguém e te surpreende negativamente, né? Eu confesso que eu fiquei muito abalada ontem com a notícia, né, sei lá, não sei nem se pode falar que é ser humano uma pessoa dessa, mas do cara, né, que fez isso. E nossa, mexeu demais, porque a pessoa estava ali numa vulnerabilidade, né? Trabalho de parto, dando à luz, né? Na teoria deveria ser um dos momentos muito felizes da vida dela, né? Sim. Infelizmente, ela vai trazer essa memória negativa desse momento, né? O Brasil já é o campeão de violência obstétrica no mundo, adicionou mais a violência que já é sofrida pela maioria das mães que têm parto cesáreo, né? Você tocou num ponto que eu gostaria de trazer, também me deixa muito abalada, eu sempre fico muito abalada quando vejo esse tipo de notícia, tanto agora, com essa notícia mais recente, quanto com as outras que também são recentes, tem 2 semanas mais ou menos. E eu sempre vejo as pessoas falando, não, mas não é um homem, é um monstro, é um doente, é um não sei o quê. Eu acho perigosa essa classificação, porque quando a gente chama de monstro, a gente distancia, a gente não vê... Como uma pessoa comum, né? Sim, que é uma pessoa comum, que provavelmente no ciclo de amigos e de conhecidos dele era classificado como uma pessoa de bem ali. Mas essa nomenclatura de monstro me incomoda nesse lugar, porque distancia e tira um pouco da responsabilidade. Só um monstro poderia fazer? Não, ele é um homem em plenas capacidades mentais, por mais que estejamos todos inseridos em uma sociedade que está doente, sim, está muito adoecida, mas ele é um homem que tem que assumir com a responsabilidade de ter tido uma atitude monstruosa, mesmo sem ser monstro, né? E não é só nesse âmbito, né, tipo de parto que esse tipo de coisa acontece. A gente vê pessoas na UTI, né, casos, né, anteriores a esses de pessoas na UTI que estão ali desacordadas e foram, né, estupradas por enfermeiros que estavam ali para prestar o cuidado. Você está ali confiando, né? Você está ali porque precisa, uma necessidade. E era para ser seguro. Exato, era para ser seguro. E não é. Uma coisa também que me irrita bastante é quando fala que é um psicopata, é um louco, ele deve ter algum problema mental, né? Tipo assim, tentando mais uma vez justificar o ato dele, tirar a responsabilidade e dar um laudo baseado em quê? Baseado aonde? Não, e aí as pessoas que de fato têm problemas, né? Não tem, a saúde mental está abalada, fica marginalizada por conta desse tipo de pessoa. Não, exatamente. E além disso, olha para você ver o que as pessoas precisam inventar para tirar um pouco da responsabilidade desse homem. E para onde que essa responsabilidade vai? Eles tiram um pouco da responsabilidade desse homem e colocam onde será? Onde vocês acham que vai? Sim, para a vítima. Para a vítima, ela deve ter feito alguma coisa, ou quando não ela, as pessoas ao redor deveriam ter visto. Poxa, mas aí a responsabilidade fica com quem deixou de perceber e nem com quem fez a atrocidade, cometeu o crime?
é muita passação de mão na cabeça, né? Eu tenho que tirar um pouco da responsabilidade desse homem de alguma forma, seja chamando ele de monstro, seja chamando ele de doente, seja chamando ele de qualquer coisa, e colocando a responsabilidade nas outras pessoas que estão ao redor, geralmente mulheres, nós mulheres, né? Sabe o que que me deixa mais estarrecida, assim, tipo, boquiaberta? É que as pessoas que fazem esse tipo de coisa são ovacionadas pela sociedade, por grande parte da sociedade. Eu fiquei muito... Nossa, gente, eu não sei nem falar o que que eu senti de saber que aquele homem ganhou não sei quantos mil seguidores de um dia para o outro. Tipo, de quando aconteceu o fato, ao invés das pessoas irem para o lado da vítima, né? Não, vai para o lado do agressor, né? Não vamos longe, igual aquele caso do recente também do mendigo, né? Que DJ teve, também, bateu na teve mulher. isso. E aí, gente, no carnaval ele foi convidado para inúmeros camarotes. Ele agora faz publicidade. Então, tipo assim, ele virou o rei, né? Por um período de tempo ali, não sei como está agora, mas por um tempo ali ele foi chamado para inúmeras entrevistas para dar detalhes do que tinha acontecido. Olha só, a violência que essa mulher, né, teve. Além dela sofrer a violência por estar num estado mental que não estava favorável para Tava ela vulnerável. ainda teve, isso, estava vulnerável, ela ainda teve que passar por uma segunda agressão, que foi escutar ele falar diversas vezes, contar diversas vezes, com detalhes, tudo que tinha acontecido. E aí, Sim. assim, pediram a versão do marido, a versão dele, ela nunca falou. Nunca ninguém nem Não, a quis nossa falar. voz não é interessante ser escutada. É Exato. extremamente doloroso, sabe? Eu trabalho com isso, né? Com violência doméstica, violência, relacionamento abusivo. E, assim, além de tudo isso, doer, ser ruim ouvir, para mim, uma das piores coisas também, que é difícil trabalhar, e que é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com elas, porque quando a gente consegue ver elas modificando, ressignificando, isso é maravilhoso, é que a culpa, né? A mulher sempre carrega esse peso da culpa. Mesmo que ninguém dê a culpa para ela, ela mesma se dá a culpa. Ela acha que ela poderia ter feito melhor. Ela acha que se talvez ela tivesse feito tal coisa, não teria acontecido, né? Ontem, né, eu conversando com uma paciente, ela sofria, hoje ela já saiu, mas sofreu um relacionamento abusivo. Ela falou assim, nossa, eu fiquei, né, o tempo todo agora tentando refazer a história e saber aonde que eu errei, por que que eu permiti que isso acontecesse. Eu falei assim, você pode ficar o resto da sua vida tentando repetir essa história, você nunca vai saber onde você errou, porque quem errou não foi você, quem errou foi Sim, quem fez entende alguma dela. coisa com você. A responsabilidade não é sua, a culpa não é sua. Você pode ter mudado a sua história de diversas maneiras que iria acontecer, porque não foi você quem fez. Mas, infelizmente, a nossa sociedade coloca isso na cabeça de nós mulheres, né? Nós somos Nos, educadas assim. nos ensina desde muito cedo a tomar essa posição de responsabilidade. Quantas vezes a gente já não escutou de pessoas próximas, parentes, familiares, como deveríamos nos vestir, como deveríamos nos portar frente a homens, porque caso a gente se vestisse dessa maneira, poderia acontecer tal coisa. Olha a causalidade. Se você fizer isso, vai acontecer uma coisa ruim. Então, essa causalidade ficou impressa na gente, né? O No famoso não ser. se veste assim, senão você vai chamar atenção. Uhum. Sim, não se porta desse jeito na frente de um homem, porque, nossa, ele pode fazer isso, mas a ação é dele. Se ele pode fazer isso, ele pode fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer vestimenta, em qualquer lugar. E hoje, mais do que nunca, na verdade, essa semana, foi escancarado, foi esfregado na nossa cara que realmente nenhum lugar é seguro. Absolutamente nenhum. A nossa casa não é segura. Olha o tanto de criança
e a maioria crianças meninas, mulheres, sofrem violência. E mais de 70% é intrafamiliar, é dentro de casa. Então, assim, a gente não está seguro em casa, a gente não está seguro na igreja, a gente não está seguro no hospital, na rua, não vou nem comentar, no transporte público, muito menos. Se tem um homem existindo, a nossa existência já está ameaçada. Infelizmente, é isso. Eu trabalhei por um tempo em um local de advogados. Não era bem um escritório, né? Mas tinha ali os processos e tal. E, gente, é impressionante como em um processo de agressão sexual, algo assim, o quanto a vítima é questionada o que você fez para que ele fizesse isso, né? Não vamos longe, aquela criança no Sul do aborto, né, que foi tão discutido se fazia o aborto ou não, a juíza, uma mulher, pergunta para ela, questiona ela se ela sabia como é que se fazia aquele ato. Você sabia o que você estava fazendo? Você sabe? Gente, independente se ela sabia ou não, ela é uma criança. Ela fez? Fez. Ela pode ter pedido 1000 vezes, que não, ela é uma criança de 11 anos, ela não tem responsabilidade. Exatamente. E como que você autoriza uma criança a ter outra criança, sabe? Assim, não tem jeito. E mesmo se eu souber o que eu estou fazendo, a partir do não, é não. A partir do Sim, não, daí para frente, é contra a minha vontade. Sim, e no caso da criança não existe, né? No caso da criança, a responsabilidade sobre o não é dela. Mesmo que ela não diga não, é uma criança, é crime, não deixa de ser crime. Ela pode não ter, o que eu duvido bastante. Tipo assim, com certeza eu acredito na versão dela, eu sempre estou do lado da vítima até que se prove o contrário. E geralmente não se prova. Né? E aqui não só no Brasil, né, mas aqui trazendo para a nossa realidade, a vítima é sempre questionada. Sim. Nunca é quem cometeu que vai ser questionado, é a vítima, né? E aí não vamos longe, né? Aí a gente já pula para um caso que veio logo próximo a esse, de uma mulher que resolveu ter a criança e falou, eu não vou querer essa criança e colocar para adoção. O que aconteceu com ela? Mais uma vez, ela foi massacrada. Então, não é se você vai abortar, se você vai ter, se você permitiu, se você não permitiu. Parece que é uma questão de ter poder sobre a gente, né? A escolha da mulher. Uhum. Exato. Você não tem, a gente não tem escolha. A gente tem que escolher o que todo mundo quer. Uhum. E quando a gente fala, quando a gente tenta falar de alguma maneira, somos tratadas de mimizentas, de reclamando à toa. Meu Deus, vocês já conquistaram tanta coisa. Gente, isso não é nada. Nossa, que violência vocês falarem desse jeito, que violência o feminismo agir desse jeito. Gente, é violência a gente falar sobre isso e nos matar todos os dias, não é violência, não? E abusar dos nossos corpos e calar nossas vozes e literalmente nos eliminar, isso não é violência, não? Violência é o discurso? Não. Tá muito errado o seu conceito de violência. Exatamente. Eu fico encabulada de como essa culpabilização da vítima ela é enraizada, né? Demais. Desde ontem eu estou evitando entrar nas redes sociais, porque, como eu falei aqui no início, né, esse caso, o último, mexeu muito comigo, porque, gente, a pessoa estava, né, no hospital, estava numa sala de parto, estava com anestesia, e ainda eu vi comentários de tipo assim, mas por que ela não pediu para alguém entrar com ela também? Tipo assim... Muitas grávidas nem sabem que tem esse direito, principalmente na rede pública. Hoje em dia nem tanto, mas muitas grávidas nem sabem que tem direito de ter alguém na sala de parto com ela. Desculpa ter te interrompido. Não, tem problema não. Ensinam as mulheres a tomarem cuidado. Ensinam as mulheres que dessa maneira você não pode, dessa maneira que você deve fazer. Mas não ensinam os homens a serem pessoas respeitáveis, educadas. Serem pessoas. Isso. Exato. Entender que o corpo do outro é do outro. O corpo da mulher é da mulher. E sim, a gente tem o direito de falar não, sabe?
me deixa extremamente indignada saber que eu posso ser morta porque eu não quero mais estar com a pessoa. Eu tenho um caso de feminicídio na família, desculpa, né? Mas isso mexe demais comigo, porque, tipo assim, minha prima namorou o cara 3 meses. Ela terminou com ele e ela foi morta, porque ela terminou com ele, só porque simplesmente ela exerceu o direito dela de falar que não queria mais. Então, assim, nossa, eu fico extremamente indignada com esse tipo de coisa, porque a gente não tem direito sobre a gente, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso corpo. É muito pesado a gente pensar sobre isso. E é mais pesado ainda a gente pensar que a gente está convivendo com isso durante tantos anos. E a gente já tentou de tantas formas, a gente tenta de tantas formas, e a cada passo que a gente dá para frente, a gente dá 2 para trás. Aonde que essa caminhada está nos levando? Eu evito entrar em contato quando tem essas notícias, eu evito o contato exagerado. É óbvio que eu entro em contato com a notícia, que eu sei, mas eu evito ficar repassando aquilo na minha frente, porque mexe muito com essa parte de, poxa, eu tenho 25 anos, minha mãe tem 50 anos, ela passou por isso a vida inteira, eu estou passando por isso a minha vida inteira, as minhas afilhadas, os meus afilhados vão passar por isso, me deixa muito desesperançosa de que, assim, não sei se minha afilhada vai ver um mundo diferente. Eu hoje, sinceramente, eu tendo a responder que não, que infelizmente ela não vai ver um mundo tão diferente assim, quando for ela a ter 25 anos. Eu espero que sim, mas eu acredito que não. Apesar de estar vendo uma criação diferente de alguns meninos ao meu redor, eu tenho a consciência que eu estou numa bolha, que eu estou protegida pelo meu ciclo de amizade, por essas mulheres e esses pais que estão criando os seus filhos para agirem de forma diferente. Porém, não deixa de ser uma bolha. Quando eu saio dessa bolha, eu vejo cada atrocidade que a desesperança só vai aumentando. E aí eu vou pensando, as crianças ao redor de mim que têm 2 anos, quando tiverem 20, vão encontrar um mundo muito parecido com o que eu estou vivendo hoje. E é assustador, porque eu não queria que elas vivessem nesse mundo tão assustador. Eu acho que muito disso também vem do discurso que é feito para meninos quando eles são crianças, né? Quando eles ainda não têm discernimento, né, das coisas. É o pai que fala, olha lá, gatinha, pega mesmo. Nossa, fulaninha, o que você acha? Tipo assim, ela é gostosa, tipo, sabe? Essa coisa de ir empurrando o menino para esse lugar. Então, assim, é uma criança que é formada, né, para um futuro, né, assim, que ele não vai respeitar, né? Ele, desde pequeno, ele foi ensinado a isso. Então, assim, como estão ensinando os meninos a serem, né? A violência. A gente vem tentando ensinar as meninas a serem mais fortes, a falarem não, a ver que não é a sua roupa, mas e os meninos, né? Como estamos criando esses meninos? Como criar esses meninos para serem pessoas melhores? Eu acho que isso, assim, se perde um pouco, né? Fica muito focado em nós, mulheres, para nós sermos fortes, para nós sermos avós, mas e o contrário? Né? Isso me preocupa um pouco. Falta de responsabilização novamente, né? Com certeza. E assim, voltando ao que a Yara falou, eu ainda tenho uma sensação de que até uns 2 anos atrás a gente até estava caminhando. Mas de uns 2 anos para cá eu tenho a sensação que a gente está regredindo novamente. Não sei se é porque está vindo mais à tona, está acontecendo mais coisas, mas eu tenho essa sensação, sabe? Eu sempre, mesmo sem antes entender o que era o feminismo, quando eu era mais nova, eu sempre lutei pelos meus direitos, né? Que dentro de casa, eu tenho um irmão mais velho e homem, então, assim,
como diz meu pai, eu era rebelde, então eu não aceitava. Por que que ele podia? Porque ele era homem e eu não. Né? Então eu falava pro meu pai, então tem a criatividade suficiente de criar outra justificativa. O fato dele ser homem, para mim, eu não aceito. Então, assim, sempre fui assim e com o tempo fui me identificando, fui estudando e fui conhecendo e vi de fato que é o tipo de conhecimento, segmento e luta que eu quero fazer. Mas parece que de uns 2 anos para cá tá regredindo, sabe? Tá ficando cada vez pior e o que a gente avançou voltou tudo para trás, eu acho que até mais um pouco. E é muito dolorido isso, sabe? É muito sofrido porque eu vejo, né, na verdade, coisas próximas de mim, sabe? É igual, né, voltando a esse fato que aconteceu, pessoas fazendo gracinha. Como é que faz gracinha sobre isso? Como que dá conta de fazer brincadeira sobre isso, gente? Vocês têm noção do que essa mulher tá passando? Porque eu não tenho noção, não. Eu consigo imaginar um pouco, mas eu não tenho noção. Não Uhum. tenho. Então, assim, como é que dá conta de fazer gracinha com a dor do outro? É muito difícil. E aí, quando você reclama, você ainda é vista como chiliquenta, né? Nossa, para, você nem... Por que você tá defendendo? Surtar. Isso é uma brincadeira. Larga de ser exagerada. Nossa, é difícil demais. É difícil demais ver isso e saber que, infelizmente, tudo que você está fazendo não está adiantando. Eu acho que essa sensação de desesperança recaiu sobre todas nós nesse último mês, com tantas notícias horrorosas, né? E essa sensação que você tem, essa sensação que você disse estar tendo de retrocesso, eu também tenho. E eu gostaria que fosse só uma impressão, porém acredito que não. A gente está num governo que trouxe também consigo, no seu discurso, nas coisas que defende, o retrocesso, né? E é claro que a gente vê esse movimento, a gente viu um movimento mundial de retrocesso, tanto com o Trump lá nos Estados Unidos, que tinha um discurso bem retrógrado também, assim como o do Bolsonaro, porém vamos falar da nossa realidade aqui no Brasil. Ter um governo que traz consigo mensagens tão violentas de ataque, principalmente às minorias, e apesar de sermos nós, mulheres, a maioria numérica, nós não somos uma maioria social, a gente é uma minoria social ainda assim, né? Então, nossos direitos foram conquistados há muito pouco tempo, são muito frágeis, e esse governo, ele atacou esses direitos de todas as minorias, inclusas nós, mulheres. Então, eu vejo que muito desse retrocesso se deve a isso. Ah, mas o governo não fez nada. Não, ele pode não ter feito de fato, ele pode não ter mexido nas diretrizes, mas o discurso legitima. Quando você fala que uma mulher é tão feia que ela não merece ser estuprada, você legitima o estupro, a Você fala do valida estupro. quem pensa assim, né? Você fala que Sim, porque antes a pessoa tinha vergonha. Agora, olha, se sim, meu presidente fala, por que que eu também não posso? Se meu presidente exatamente, pensa, por Exato, que que meu pensamento é errado? exatamente. exatamente. Então, esse governo, com seu discurso retrógrado, nos fez retroceder enquanto sociedade também. Ele legitimou a violência o tempo inteiro, né? E se faltava um empurrãozinho para alguns cometer algum tipo de crime, de violência, de atrocidade, o empurrão foi dado, foi muito bem dado. Muito bem bom. E eu tenho muito medo agora com essas novas eleições, que caso ele não consiga ficar, mas o que ele deixou? E o que ele legitimou? E o que ele validou? O A que herança ele está vai aí. fazer com isso? Exato. Sim, com certeza. A herança ele deixou, né? Ao meu ver, ele só plantou coisas ruins. E essas sementes germinaram, e agora, mesmo que ele saia, eu espero do fundo do meu coração que ele saia, ele deixou uma herança, ele deixou uma bagagem, né? Infelizmente. E uma bagagem que não serve para nada, né? Sim, uma coisa que a Luciene
trouxe também sobre, você também, Ana, sobre nossas vozes não serem escutadas, sobre responsabilização da vítima. Eu já ouvi muito, hoje, novamente protegida pela minha bolha, não ouço mais, mas eu já ouvi muito pessoas dizendo, mas e quando a mulher inventa que o homem fez alguma coisa? Ai, gente, mais de 90% dos casos acontecem realmente. Isso é um dado. E esse é um dado. Mais de 90% dos casos são verídicos. Então, se você ouve uma mulher falar que foi violentada, a lógica é você seguir pela maioria. Poxa, 90% das vezes é verdade. Por que eu vou deixar de desacreditar nessa mulher? E outra, 92% das vezes é verdade, fora as subnotificações, porque quantas não denunciam, quantas não chegam aos nossos ouvidos, quantas não chegam a esses dados? Por que você não denunciou? Para quê? Gente, mais uma vez, né, voltando à minha parte clínica, eu já tive pacientes, relatos de pacientes que foi na delegacia da mulher, ou seja, uma delegacia na teoria especializada para isso. E aí, quando ela denunciou o abusador, a mulher virou para ela, olhou para a foto do cara e falou assim, nossa, mas só uns tapinhas, esse cara é tão bonito, você não vai conseguir coisa melhor, não? Aí escrevi, da delegacia da mulher. Por que será que a gente não denuncia? Por que será São que ridicularizadas, né, quando chegam lá e a revitimização para vai denunciar. acontecendo. Você tem que contar a mesma história 20 vezes. Você tem que ficar lá lembrando, entrando em contato, se humilhando. Gente, contou uma vez, desculpa a palavra, mas foda-se, você é o policial que pegou meu relato, conte para os outros. Por que eu tenho que ficar entrando em contato com essa palhaçada, com essa coisa horrível que aconteceu comigo? Sem acolhimento algum. Porque se você entra em contato, por exemplo, em terapia, esse contato pode ajudar a fechar essas feridas de alguma forma. Agora, se você entra em contato com a pessoa cutucando, torturando a cada minuto, essa ferida ela não vai cicatrizar. A culpa é sua? Sim. Mas o que você estava fazendo? Aonde você estava? E na grande maioria das vezes são homens que colhem, né, esses depoimentos. E aí eles fazem mais ainda isso. É horrível ouvir que uma mulher faz isso com outra mulher, né? Mas na grande maioria das vezes é um delegado, é o policial, né? Principalmente no interior, né, gente? A gente tem que lembrar que delegacia da mulher não existe em todas as cidades. Então, eu conheço um punhado de cidade que não tem delegacia da mulher, que a pessoa vai na delegacia da cidade e faz um corpo de delito com um punhado de homem o tempo inteiro questionando, falando, mas só esse roxo? Mas só isso? Entende? Então, assim, não tem hematoma. Né? Quando a violência não deixa marca? Não deixa marca vista, né? Não deixa marca visível. Que eu acho interessante é a gente entender que é isso também. A sociedade é machista. A sociedade tem uma cultura de estupro. Então, não é só o homem, não. Nós, mulheres, também fomos criadas dentro desse meio. Então, tem, sim, muitas mulheres que têm uma sociedade doente. Retrógrado. A mesma coisa. Tem mulheres que, inclusive é pior ainda, porque as mulheres, elas acusam a outra mulher muito mais do que o próprio homem. É uma coisa que é muito mais doloroso. Talvez nem seja acusar mais, mas se sentir acusada por uma mulher é mais doloroso, porque do homem você espera. A gente foi criada, como a gente falou no começo, para esperar, para ver no homem um potencial perigo. A gente foi criada dessa maneira. Então, quando o potencial perigo vem de uma mulher, nos assusta, nos choca, e é mais doloroso, com certeza. E a gente está numa sociedade, como falamos no início, adoecida. Então, nós, todos os membros dessa sociedade, estamos infectados de alguma forma, né? Porém, a gente tem que lembrar
dos dados também, que a maioria absoluta dos agentes, então das pessoas que têm ações violentas dentro dessa sociedade, são homens, né? E também a maioria, né? Não é, não sei se chega a 50%, agora eu não vou lembrar, depois eu posso até deixar os dados no, na descrição do podcast. Mas lembro que eu acho que é 30%, alguma coisa assim, dos homens que praticam agressões, na verdade, são pessoas que deveriam nos proteger, policiais, militares, né? Infelizmente, a Pai, gente não pode confiar nem nisso. padrasto. Isso. Pais. Mas eu falo assim, da questão de ser as pessoas que deveriam nos proteger, é via estadual, federal, entendeu? São polícias, Sim. são militares, são bombeiros. Inclusive, a pessoa que matou a minha prima, ele era um policial estadual, né? Sim. Então, a gente não tá seguro em lugar nenhum. Tem uma série da Netflix, né, que chama Bom Dia, Verônica, inclusive maravilhosa, indico para todo mundo, que mostra claramente isso. A mulher, ela sofria violência doméstica, né? Sofria violência. E aí, quando ela vai lá, quando ela consegue tomar coragem para ir lá denunciar, ninguém faz nada, porque fala, não, ele é um tenente aqui do batalhão. Como que a gente vai mexer com o tenente? Como é que a gente vai fazer isso? Uhum. Um filme, já que você citou aí, tem um filme também chamado Acredita em Mim, que ele mostra bem essa questão da vítima não ser levada a sério, sabe? Ele é muito interessante, ele é meio pesadinho, mas ele é muito real. Não é o de fato que acontece, né? Tem uma outra série na Netflix que é mais ou menos assim, é Inacreditável. A menina, ela conta a história, ela não lembra direito, porque ela foi drogada, e aí fazem a revitimização com ela, né? Questionam várias vezes, então ela entra em contradição, porque, gente, eu tô em choque, eu vou lembrar de detalhes? Óbvio. Faz por fim, entram tanto na cabeça dela que ela mesma fala que ela mentiu. Ela mesma fala que ela mentiu, e no final acontecem outras coisas que descobrem que na verdade era verdade, né? Mas E é uma confusão, a gente às vezes nós como seres humanos temos dificuldade de reconhecer maldade. A gente prefere, às vezes, acreditar que foi uma maldade inconsciente, que foi algo que falou sem pensar, mas não. A gente tem que aprender a reconhecer a maldade mesmo, a atitude maldosa que foi programada, que foi pré-programada. É claro que inseridos numa sociedade machista, as pessoas que tendem a atender essas mulheres que chegam vítimas de violência também estão vestidas de machismo. Mas há uma atitude programada, além disso, em revitimar essas mulheres, porque daí elas se confundem, elas ficam confusas do tipo, mas será, como a Ana disse, será que eu sou culpada mesmo? Será que eu tô lembrando certo? Será que eu não exagerei? será que Será aconteceu isso que mesmo? será que eu não exagerei? Será que ele me empurrou e aí eu achei aquilo um absurdo e agora eu tô falando isso aqui, sendo que é uma coisa simples. Será Então, que não assim, fui eu que fiz ele existe, fazer isso? sim, essa revitimização é uma atitude programada, porque faz com que o sistema continue, faz com que a dinâmica não mude. E essa dinâmica funciona, não para nós, óbvio, mas apesar do mundo ser feito por nós, ele não é feito para nós. Então está funcionando para quem tem que funcionar, que obviamente não somos nós, né? Entrando nessas ondas de série, né? Eu lembrei agora do conto da Aya, né? E onde mostra claramente, né, como as próprias mulheres também, né, acusam as mulheres, né, julgam as outras mulheres, diminuem, minorizam as mulheres, né? Ali é claramente, porque é uma sociedade ali, na teoria, voltada para Deus, né, onde são governados somente por homens, e as mulheres não passam de escravas, né, sejam para objetos, seja para ter filhos, seja para ser a minha esposa, né, meu troféu. E como as próprias mulheres, aliás, que estão num patamar um pouco mais elevado, ridicularizam, diminuem as outras mulheres, né?
Justamente sim. pelos Como, seus atos, e pelos seus como hoje comportamentos. em dia a gente vê muito isso, né? Muitas mulheres apontando o dedo para outras mulheres e fazendo esse papel de Carrasco, né? carrasco, né? De revitimizar. E, tipo assim, gente, a gente também não, a gente já falou milhares de vezes, estamos todos inseridos nessa sociedade. Porém, os agentes da violência geralmente são homens. Sim. Isso causa nessas mulheres, eu não quer dizer que eu concorde com essa atitude, muito pelo contrário, mas eu compreendo a atitude do oprimido se ligar ao opressor. Se os opressores são homens, eu, como mulher, quanto mais eu me alio a eles, mais próxima estou de ser homem e assim ocupar uma posição de poder sobre a outra pessoa. A atitude dessas mulheres de revitimar, de apontar, de criticar, questionar essas outras mulheres vítimas de violência, nada mais é do que uma tentativa desesperada de não ser a vítima. Porque eu me aliando ao opressor, eu, quanto mais perto chego de ser esse opressor, mais longe eu estou de ser vítima, nessa cabeça adoecida. É só na cabeça, né? Porque o Nessa opressor só vai cabeça, me ver não, como com igual. certeza. Essa cabeça funciona dessa maneira, mesmo que ela não tenha entrado em contato com esse medo, com seus receios ainda, o opressor não seria tão forte se não tivesse aliados entre os próprios oprimidos, né? E o oprimido se sente muito mais forte aliado ao opressor, e não é. Especial, né? Essa mulher, quando ela aponta a outra mulher, quando ela questiona a outra, ela se sente, sim, mais protegida, mas ela não está, né? Eu confesso que tem dias assim que nossa, eu fico muito mal, eu falo assim, ai, nossa, pra quê, né? Por quê? Mas aí eu lembro que sim, pode não ser para mim, mas pode ser para gerações futuras e eu preciso continuar. Seja da maneira que eu der conta hoje, da maneira que eu conseguir amanhã, mas confesso que realmente tem dias que eu questiono, que a vontade é jogar tudo pro alto, mas aí a gente dorme e lembra que amanhã existe e que ele tá aí justamente para isso, a gente sentar de novo. E aí entra nessa questão que a Yara tinha falado, de não acreditar que vai mudar. Mas, assim, às vezes a gente precisa olhar e tentar ver que pode haver uma mudança, né? Sim. Pode até ser que não mude, mas, assim, com o nosso trabalho, né? Da sociedade inteira, né? Eu falo, com a nossa persistência, pode ser que tenha uma mudança, nem que seja pequena. Sim. Sim. E fazer Fácil de disso corrigir, né? Sim, e fazer disso um sentido também. Quando eu me pego nesse lugar, como eu tô nessas últimas semanas, de desacreditada, de desesperançosa, logo eu me apego a fazer disso um sentido. Porque senão, o que vai acontecer, né? Como eu posso viver numa sociedade tão doente que a cada passo que eu der eu posso ser morta simplesmente por existir? Então eu trago isso a um sentido para minha vida. Enquanto eu viver, eu vou trabalhar para que a minha existência faça diferença nesse quesito. Eu vou trabalhar para que a minha voz seja ouvida, porque se a minha voz for ouvida, a voz dos meus pares também ganha uma possibilidade maior de ser ouvida. Então, eu acredito, inclusive, que esse é o trabalho da psicologia nessas situações de violência. Trazer voz, trazer visibilidade, acolhimento. Tudo que nós, mulheres, não encontramos na nossa sociedade é o trabalho da psicologia trazer para a gente, né? E já finalizando, queria novamente reforçar que mesmo na desesperança, trazer isso para a gente, não no sentido de dar pessoalização, mas no sentido de lutar a favor, de
começar a perceber como a gente falou tanto de bolha, como a sua bolha enxerga esse assunto. Será que seus amigos, homens que talvez estejam ouvindo, será que seus amigos pensam sobre isso? Será que você já parou para pensar sobre isso? Mulheres, seus pares, seus parceiros pensam sobre isso? O primeiro passo para a mudança é a conscientização. Eu sempre falo para os meus clientes em consultório, eu sempre falo assim, olha, agora você tem consciência, agora você tomou consciência da situação. E esse é um passo muito importante, visto que a maioria das pessoas nem para pensar, quanto mais tomar consciência. Então, ao passo que você toma consciência, você tem uma maior responsabilidade, sim, porque consciência sem mudança não é nada, é conhecimento. Conhecimento é importante? Muito, mas conhecimento sem atitude, em certas situações, nem tanto. Eu acho que você trabalhando, igual você falou, na sua bolha, às vezes da sua bolha, alguém da sua bolha tem uma outra bolha, e aí Sim. as bolhas vão se comunicando, e a gente vai fazendo essa mudança acontecer, né? O importante Sim. é não parar, né? O importante é sempre estar... O importante é não parar. E se vigiar, gente, porque a gente está falando aqui e geralmente quando falas sobre feminismo, pode parecer vindas de cima, do eu tenho poder sobre essa fala e você não. E não é assim. Estamos em processo de desconstrução. Sei que essa palavra hoje já virou moda, mas é importante que seja dita. E desconstrução é olhar para dentro, ver quais peças estão ali que não fazem sentido estar mais ou que têm que ser mudadas e trocá-las. Então, nós três aqui, é provável que tenhamos pensamentos que a gente tem que dar uma olhada neles com calma às vezes. Com certeza, né? Todos os dias eu faço, é uma atividade diária que eu faço, todos os Sim. dias, todos os dias. Sim, prestar atenção, até nas suas conversas íntimas com amigos, se você não está julgando ou deixando de acolher alguma pessoa que passou por alguma violência. Talvez seja o único acolhimento que essa pessoa vai ter na vida, vai ser o seu. Por que você vai negar isso para ela? Então, vamos nos perceber mais para poder acolher a outra pessoa que venha passar por isso. E você que tem amigas, irmãs, você que é cercado por mulheres, ainda mais, porque eu tenho certeza que a maioria dessas mulheres já passou por situações de abuso, assédio ou qualquer tipo de violência. Porque eu não sei nem contar quantas amigas próximas eu tenho, assim, quantas pessoas, mulheres próximas eu tenho. E até hoje não me apareceu uma que não tenha sido vítima de algum tipo de assédio. Uhum. Não conheço, sinceramente, não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido algum tipo de assédio durante a vida. Então, quem está nos ouvindo, né? Bom, acho que a gente conseguiu passar o nosso recado. É entender, né, que é difícil, mas também que é possível, que existe, né, uma vida que a gente consegue lidar, igual a Yara trouxe, né? Dentro da bolha dela, é muito bom. Então, assim, pensa se essa bolha fosse o resto do mundo. E a gente consegue, né? A gente consegue fazer isso. Né? O importante é não desistir, o importante é manter a constância. Uhum. E é isso por hoje, né? Acho que é isso, gente. Vamos lá, mais alguma coisa, Lu? Só mesmo reforçar o que você disse para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Principalmente você, homem, né? Presta atenção nisso, né? Dá uma olhada melhor como está sendo o seu comportamento. Uhum. E é isso. Isso, um beijo. Gente. Obrigada por vocês que nos acompanharam até aqui. E até daqui 15 dias. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até daqui 15 dias. Obrigada pela escuta. Beijo. Beijo.